Me passa teu Pix. Quantas vezes você já ouviu ou falou essa frase? Não faz nem 4 anos que o Pix surgiu, mas já virou parte do cotidiano dos brasileiros. Dos mais pobres aos mais ricos, dos jovens aos idosos. Todo mundo anda fazendo ou recebendo um Pix ultimamente. Mas o que ninguém faz é Pix aleatório, sem saber o que ou pra quem. Ninguém rasga dinheiro. Ele queria papel. Agora com você. Um de nós na voz. É muita treta! Seja o Pix de 50 para rachar a conta do bar, seja o Pix de 500 para fortalecer o aluguel do barraco. O Pix sempre tem destino certo. Mas com as chamadas emendas parlamentares via Pix, não é bem assim. Em um único dia, o Congresso Nacional destinou 5 bilhões e 250 milhões de reais aos senadores e deputados federais para que eles utilizassem como bem entendessem, através das emendas PIX. Os senadores e deputados ficaram livres da obrigação de indicar formalmente o destino do recurso. Precisam apenas informar a cidade e o estado que receberá o dinheiro. Tanto que menos de 1% dessas emendas aprovadas no Congresso nesse ano informam a necessidade ou finalidade do gasto. O mínimo. Ou seja, o povo tem que ter fé na boa vontade dos políticos e acreditar de pé junto que esse montante bilionário está sendo utilizado para melhorar os serviços básicos como saúde, educação e etc. E não apenas para engordar a conta bancária dos próprios políticos a partir de esquemas criminosos. O mecanismo das emendas PIX, que favorece a fraude e o enriquecimento ilícito, foi criado no governo Bolsonaro a fim de subornar o centrão e os coronéis da velha política. Em 2020, no primeiro ano de funcionamento, foram transferidos mais de 600 milhões de reais sem transparência alguma. E esse valor foi crescendo absurdamente, tanto que agora em 2024 está previsto o gasto de 8 bilhões e 200 milhões de reais para a emenda PIX. Ou seja, em menos de 4 anos, foram mais de 21 bilhões sem destino. Quer dizer, sem destino conhecido por nós. Porque a partir do momento em que os malotes chegam na mão dos bandidos de colarinho branco, eles sabem muito bem o que fazer com o dinheiro. E justamente por isso não revelam publicamente o gasto. Para estancar essa sangria do dinheiro público, no dia 4 de agosto, o ministro Flávio Dino, do STF, determinou a suspensão do pagamento das emendas PIX e das outras emendas impositivas federais até que sejam criadas medidas de transparência e rastreabilidade dos recursos, tal como define a própria Constituição da República. Todos os outros ministros, inclusive os indicados por Bolsonaro, reconheceram que a farra do PIX estava demais e mantiveram a decisão de Flávio Dino. Mas quem não gostou nada disso foi justamente o coronel alagoano Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, o maior interessado e beneficiado com essas transferências. Numa reunião que envolveu os principais representantes do Poder Judiciário, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, Lira teve que aceitar que a partir de agora será necessário informar a obra ou o projeto para o qual será destinada a emenda, e também que o Tribunal de Contas da União e a Controladoria Geral da União irão supervisionar se o dinheiro está sendo de fato gasto na finalidade a qual foi definida. Basicamente, há um consenso pleno de que é preciso que haja rastreabilidade dessas emendas e transparência, portanto, é preciso saber quem indica e para onde vai o dinheiro, tudo sob controle do Tribunal de Contas da União. Portanto, esse é um consenso que se estabeleceu. Também há um consenso de que o Congresso deve ter um papel importante, sim, na alocação do orçamento e, sobretudo, um consenso muito importante que nós precisamos avançar, inclusive com nova legislação, é sobre a qualidade do gasto. O país está precisando, com urgência, de uma nova lei que discipline essa matéria, as finanças públicas, de uma maneira geral. Esse foi o acordo de boca divulgado depois da reunião. Nesse acordo, o Legislativo ficou responsável por apresentar, em até 10 dias, as propostas de regulamentação para envio das emendas PIX. Mas já se passaram mais de 30 dias e até agora nada. Enquanto isso, o pagamento das emendas fica suspenso, o mais prudente a se fazer na tentativa de acabar com a farra das emendas, que o deputado federal alagoano conhece muito bem. Em 2022, Arthur Lira teve seu nome ligado à investigação em que apurava um esquema milionário
de fraude na compra de kits de robótica para escolas de Alagoas. A investigação diz respeito a 26 milhões de reais que foram destinados do governo federal para 7 cidades de Alagoas com a finalidade de adquirirem os tais kits de robótica. Todas as cidades tinham contrato com a mesma empresa, a Megalic, ligada à família Catunda, aliados do grupo político de Lira em Maceió, capital da Alagoas. Os recursos federais que foram liberados num piscar de olhos eram das emendas parlamentares do famoso orçamento secreto, controlado por Arthur Lira. Segundo as denúncias, a empresa Megalic cobrou 14 mil reais por cada um dos milhares de kits robóticas vendidos em Alagoas. Entretanto, foi descoberto que cada unidade do produto foi adquirida por R$ 2.700. R$ 11.300 de superfaturamento em cada kit, um esquema milionário de desvio de dinheiro público. A Polícia Federal encontrou anotações de assessores e aliados próximos de Arthur Lira, onde constavam pagamentos de mais de R$ 800 mil entre dezembro de 2022 e março de 2023. Deste valor, ao menos R$ 650 mil estavam vinculados ao nome de Arthur. Agora, Alagoas é um estado desse tamanho, quem não é de um lado é de outro. Eu não posso responder por aliado, não condeno ninguém. Até porque se todos tiveram cuidado de esperar os acontecimentos desenrolar, a parte técnica do TCU não acusou o superfaturamento da empresa, não acusou o direcionamento. Pelo menos até onde eu fui informado, eu não defendo ninguém nem faço parte de banca de advogados. Mas fui envolto numa situação que absolutamente não tenho absolutamente nada a ver. Mas infelizmente esse procedimento de desvio de dinheiro público a partir de emendas parlamentares não é nenhuma novidade no nosso país. Há 20 anos, o maior caso de corrupção da história recente do país veio à tona, o esquema dos anões do orçamento, onde senadores e deputados federais de partidos menores, por isso anões, manipulavam o orçamento da União ao seu bel prazer, destinando emendas parlamentares para entidades filantrópicas fantasmas, controladas pelos próprios parlamentares e cobrando propina de empreiteiras como moeda de troca para que fossem favorecidas em licitações públicas. À época dos fatos, o deputado João Alves foi acusado como mentor do esquema e, para justificar a origem da fortuna ilícita, disse que ganhou 56 vezes na loteria em apenas um ano. O primeiro a depor nega tudo. Eu não tenho nada, eu não gosto nem de dólar, meu negócio é todo em cruzeiro. Até eu deixar esse orçamento, eu realmente vi dificuldade financeira. Depois de eu deixei e abandonei e esqueci, Deus me ajudou e eu ganhei dinheiro. E quanto dinheiro? O deputado admite ter ganho 200 vezes na loteria. Ganhei muitas vezes. Só este ano, a média foi de um prêmio por semana. 9 milhões de dólares em apostas premiadas. Jurando contra todas as probabilidades, João Alves acaba desmascarando um outro tipo de fraude: a lavagem de dinheiro através das loterias. Apesar do caos midiático gerado e do rombo dos cofres públicos, não é nem preciso dizer que as punições foram mínimas. Apenas 6 parlamentares foram cassados, 4 renunciaram e 8 foram absolvidos pela Câmara. Um aval para que esquemas como esse seguissem acontecendo impunemente. E mesmo quando as emendas não são usadas para desvio de dinheiro público, seu funcionamento normal já é em si duvidoso, beirando a imoralidade. Como exemplo, o atual ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que enquanto parlamentar destinou emendas para pavimentar as ruas nas imediações da fazenda de sua própria família, trazendo um benefício próprio, mas sem atender ao interesse público. Além disso, a emenda serve como moeda de troca entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. O Poder Executivo, comandado pelos prefeitos, pelos governadores e pelo presidente, é quem de fato define quais obras e programas serão executados, e é quem paga por isso, usando o orçamento do município, do estado ou da União. As emendas parlamentares, então, são uma forma do Poder Legislativo, vereadores, deputados, senadores, participarem da distribuição da destinação dos recursos, aumentando assim seu poder de influência nos municípios, nos territórios. O Legislativo indica e o Executivo pode ou não aceitar a indicação. Por exemplo, o vereador, de olho na reeleição, destina sua emenda parlamentar para reformar a quadra do bairro onde mora a maioria de seus eleitores. Então o prefeito libera a verba,
mas antes conversa com o vereador e garante que aquele vereador vote a favor de tudo que o prefeito apresente na Câmara dos Vereadores, formando assim a chamada base de apoio. Em Curitiba, por exemplo, dos 38 vereadores, uns 30 são da base de apoio. Isto é, não existe oposição significativa. Assim, o Poder Executivo ganha, pois consegue aprovação para executar os projetos de seu interesse, que na maioria das vezes é para agradar os financiadores das suas campanhas eleitorais e dos seus próprios projetos políticos pessoais. E o Poder Legislativo também ganha, pois os parlamentares que aceitam o toma lá da cá constroem um mandato visto como eficaz, agradando seus eleitores com pequenas obras populistas, um asfalto, uma lombada, a reforma numa quadra, nada estrutural, nada que de fato mude as condições de vida da população. O Poder Executivo e o Poder Legislativo se dão bem, usando o dinheiro público para satisfazer os seus interesses privados. Mas nesse jogo de cartas marcadas, o Executivo é quem dá as cartas e detém o domínio da situação, decidindo quais emendas vão ser pagas de fato e quais não, a depender da fidelidade dos vereadores, deputados ou senadores. Aqui no Paraná, as emendas parlamentares ainda funcionam dessa forma, o que faz com que a maior parte das verbas aprovadas pelo governador fiquem concentradas nos deputados da base aliada do Ratinho Júnior. Essa situação fez com que 40 deputados, há um tempo atrás, elaborassem uma proposta de alteração nas regras do jogo, com o objetivo de transformar as emendas da Assembleia Legislativa em impositivas, torná-las obrigatórias em sua execução. O que quer dizer que elas passariam a ser de execução obrigatória pelo governador, ou seja, o executivo seria obrigado a pagar o recurso indicado pelos parlamentares, independente de negociação ou de interesse daquela gestão. No caso do Paraná, isso obrigaria o governo a destinar pelo menos 2% da receita anual para pagar essas emendas, um valor de cerca de 16 milhões de reais por parlamentar. A proposta surgiu a partir do ressentimento do chamado baixo clero, parlamentares que são da base aliada do governador, mas que têm menor importância nos acordos de poder e, por vezes, não têm suas emendas atendidas. O ímpeto pela aprovação das emendas impositivas no Paraná durou pouco. Apesar de terem conseguido assinaturas para votar o projeto de lei em regime de urgência, os deputados acabaram tirando a proposta de pauta após um acordo com o governador Ratinho Júnior, que prometeu uma distribuição igualitária entre os deputados da base, garantindo a cada um deles cerca de 15 milhões em emendas. E para não ficar tão feio, o governador destinou apenas 3 milhões em emendas para os deputados da oposição. Todo esse esforço do governo para impedir o pagamento obrigatório das emendas é a prova de que eles sabem bem o quanto vale essa moeda de troca para controlar o poder legislativo. Então aqui no Paraná, o legislativo não virou a mesa contra o executivo, mas essa estratégia deu certo na esfera federal. A virada de mesa federal aconteceu quando Eduardo Cunha virou presidente da Câmara dos Deputados e prontamente cumpriu sua principal promessa de campanha, a criação das emendas impositivas. A partir daqui, o executivo passou a ficar na mão dos parlamentares na esfera nacional, pois em poucos anos o Legislativo começou a administrar boa parte do orçamento que antes cabia ao Executivo. Por exemplo, em 2020, as emendas somaram 30 bilhões de reais, quantia quase igual ao Bolsa Família naquele ano. E o que o Legislativo fez com esses bilhões do dinheiro público? Ninguém sabe ao certo, já que os parlamentares criam estratégias para manter em sigilo o destino desses recursos. Uma das emendas fortalecidas por Lira à frente da Câmara Federal foi justamente a emenda do relator, que não segue qualquer critério objetivo de distribuição e de transparência, além de serem indicadas por apenas um parlamentar, o relator da Lei Orçamentária Anual. Por causa da falta de informação sobre para onde vai e como é dividida, a emenda de relator passou a ser chamada de orçamento secreto. E o governo federal não fez nada para retomar esse poder sobre o orçamento? Não, pois na época era Bolsonaro que estava sentado na cadeira da presidência e tinha mais de 140 processos pedindo seu impeachment. Quem podia encaminhar algum desses processos era Arthur Lira, o então presidente da Câmara. Mas se Lira podia aumentar o orçamento secreto e com essas emendas comprar mais apoio no Congresso e mais votos para si e seus aliados, por que tirar Bolsonaro do poder? Era inclusive uma forma de garantir que o então presidente aprovasse suas propostas. Eu nunca enxerguei condições necessárias, Aguirre, para instalar um pedido de impeachment. Mas em relação à decisão do TSE que o tornou inelegível, qual a sua... A decisão judicial eu não comento, velho. Você viu falar alguma coisa? Eu não comento decisão judicial. Eu azacato. Eu trabalho com a presidência da Câmara nos estritos limites da minha jurisdição, da minha autonomia.
Eu não faço qualquer crítica e qualquer entrever o público com o Poder Judiciário nem com o Poder Executivo, seja o presidente Bolsonaro, seja o presidente Lula. Então, nesse acordo de cavalheiros, Bolsonaro aceitou perder grande parte do poder sobre o orçamento da União para se manter na presidência, blindado contra as investigações sobre seus crimes. E Lira recebeu uma fatia ainda maior do dinheiro público sem ter que prestar conta para ninguém, além dos seus aliados. Somente em 2022, Lira sozinho recebeu quase R$500 bilhão em emendas que ele direcionou para seus redutos eleitorais, conquistando com isso 50% mais votos que nas eleições anteriores. Fica evidente que emenda é moeda de troca, um instrumento um pouco mais sofisticado e legalizado da antiga compra de votos. E Arthur Lira dominou esse instrumento muito bem. Vindo de uma família que enriqueceu rapidamente através da política, Lira herdou e atualizou o poder exercido pelo velho coronelismo em Alagoas. O presidente da Câmara integra um poderoso clã agropecuário formado pela família Lira e pela família Pereira, que possuem, juntos, mais de 100 fazendas em Alagoas e Pernambuco. Em 2019, Lira se converteu em um dos principais expoentes do chamado Centrão e foi um dos articuladores da aproximação das legendas deste bloco com o presidente Jair Bolsonaro. E por falar no genocida, o orçamento secreto explica em parte por que o Brasil elegeu Lula, mas deu ao PL de Bolsonaro a maior bancada de deputados federais. Esse recurso sem transparência serviu para irrigar candidaturas de aliados de Bolsonaro. Tanto que dos 13 parlamentares que receberam R$100 milhões de orçamento secreto em 2022, apenas um não se reelegeu. Outros 10 tiveram votações mais expressivas do que nas últimas eleições. Para a infelicidade dos parlamentares, em 19 de dezembro de 2022, o STF derrubou o orçamento secreto. Por 6 votos a 5, os ministros decidiram pela inconstitucionalidade do instrumento de barganha político. E eu não vou aceitar nunca, Bronzato, a criminalização das emendas parlamentares. A decisão, porém, não foi capaz de pôr fim à farra das emendas. Isso porque o Congresso simplesmente adotou outros mecanismos para acessar e desviar o dinheiro público, como as emendas de comissão e a famigerada emenda PIX. Com isso, os ministros do STF concluíram que, obviamente, a decisão de 2022 não foi integralmente cumprida. E agora eles buscam criar procedimentos para garantir o cumprimento das regras e investigar os maus usos do recurso. Pretendemos que haja deliberações concretas de procedimentos, prazos, medidas, para que essa questão, essa controvérsia seja elucidada e nós tenhamos efetivamente o fim do orçamento secreto no Brasil. E eis aqui o real motivo dos ataques da extrema-direita contra o STF: dinheiro e poder. Esse papo de defesa da liberdade de expressão, de censura, é só cortina de fumaça para esconder o jogo real de interesses por trás dos panos. Eles querem total e irrestrita liberdade de controlar o orçamento público. O dinheiro que é fruto do nosso suor, um recurso coletivo sendo descaradamente usado para fins particulares. Ah, Renato, então você é contra as emendas impositivas? Os parlamentares não têm o direito de sugerir mudanças no orçamento e enviar recursos para lugares desassistidos? Não sou contra. Eu acredito tanto que as emendas são um instrumento importante para democratizar o acesso aos recursos públicos no Brasil, que defendo que todas elas, impositivas ou não, sejam transparentes e rastreáveis, para que o povo também possa fiscalizar se o dinheiro está sendo de fato usado para obras e projetos públicos. Até porque o desvio desse recurso para fins privados não é novidade no Brasil. Ainda hoje são os donos da terra, agora os grandes banqueiros, empresários e latifundiários, que também ocupam a esfera pública e legislam em benefício próprio. O orçamento secreto é mais uma das estratégias dos políticos tradicionalmente corruptos para seguirem tratando a coisa pública como se fosse privada. Enquanto isso, há áreas fundamentais para a garantia da vida nas periferias, como educação, saúde, esporte, vão sendo sucateados sem grandes investimentos. Os gafanhotos devoradores, por onde passam, deixam rastros de miséria e destruição. Enquanto a gente não cobrar essa conta, à altura, com juros e correção, a gente vai continuar pagando no Pix. Até quando? Até quando você vai levar cascudo mudo? Muda essa postura. Até quando você vai ficando mudo? Muda que o medo é um modo de fazer censura. Até quando você vai levando? Porra no porra. Até quando vai ficar sem fazer nada? Até quando você vai levando? Porra no porra. Até
quando vai ser saco de pancada? Até quando você vai